Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem dúvidas com relação às duas leis, a lei cerimonial e a lei dos 10 mandamentos, eu quero que você neste momento se coloque no altar de Cristo, deixe Cristo entrar na sua vida e que o Espírito Santo possa fazer a verdadeira obra necessária em seu coração. Não tenho propósito aqui de trazer confusão, trazer dúvidas a quem quer que seja. Ao contrário disso, o objetivo aqui é esclarecer alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Primeiramente, quando nós falamos na lei moral, eu estou referindo à lei dos 10 mandamentos. Quando eu faço referência à lei cerimonial, essa lei está relacionada aos sacrifícios que eram feitos ali no santuário, sacrifício de animais, sacrifícios de ofertas de alimento, né? Jesus, por exemplo, quando foi se apresentar no templo, como eles eram pobres, ali na verdade eles ofereceram 2 pombinhos, né? Porque a família era pobre, não tinha como oferecer um animal maior, tá? Então isso fazia parte da lei cerimonial, estava relacionada ao serviço no templo. Fora isto, Israel também tinha as leis civis, tinha as leis militares, tinha as leis dietéticas, dentre outras leis, né, para a nação de Israel. É muito citado por muitos evangélicos, até sem saber a fonte precisa, das 613 leis. Na verdade, essas 613 leis que muitos citam, na Bíblia não fala dessas 613 leis, essas 613 leis eram tradições criadas pelos rabinos, tá? Essa lei, eles fizeram assim, tipo um resumo da Torá, que era o Pentateuco, 5 livros do Pentateuco, eles fizeram então esta lei. Eu vou até mostrar a você, eu não coloquei aqui para o vídeo não ficar muito grande, mas eu tenho aqui como pegar essa lei. Deixa-me pegar aqui. 613 leis. Poderia já ter deixado aberto, mas acabei esquecendo. Então vamos lá. Aqui estão os mandamentos. A seguir estão 613 mandamentos e a fonte da sua derivação da Bíblia hebraica, conforme é enumerado pelo filósofo, médico, escritor, astrônomo e rabino Maimônides, tá? E então, aqui está, reconhecer que Deus é o Criador. Aí ele cita Êxodo 20, verso 2, né? Reconhecer sua unidade, Deuteronômio 6,4. Então, esses mandamentos aqui, que faz parte das 613 leis, não foram criadas por Deus, né? Mas aqui os judeus, tá? Eles então criaram essas 613 leis, né? Que na verdade todos esses mandamentos aqui estão baseados na Bíblia. Tá? Você pode ver aqui, ó, todos os livros do Pentateuco. Tá? Então, essas 613 leis foram
resumos feitos pelos judeus. Está aqui, ó. Se você quiser, eu tenho aqui todos os artigos, né, dessa lei. São 613 leis que estão aqui, ó. Certo? 613 leis, tá? Toda baseada no Pentateuco. 5 livros de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Certo? Então, esclarecido aí a origem das 613 leis, eu acho que agora a gente já pode prosseguir, principalmente no nosso foco aqui, que é as 2 leis, a lei moral dos 10 mandamentos e a lei cerimonial. Bom, então, para começo de conversa, eu quero citar um texto que está em Gálatas 3:11, lembrando vocês que a Bíblia que eu estou usando aqui é a Bíblia Almeida, revista e corrigida, tá? Então, o que diz Gálatas 3:11? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Olha o que está dizendo o texto de Gálatas. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Então você não precisa mais da lei. Agora, Romanos 2:13 diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, veja só, esses textos foram escritos pelo apóstolo Paulo. Como resolver essa problemática? Não sei se você percebeu. Gálatas 3:11, ele diz que é evidente que ninguém será justificado diante de Deus pela lei, porque o justo vive pela fé. Então você vai dizer, bom, agora não preciso mais da lei. Já em Romanos 2:13, Paulo diz, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei são justificados. Então veja só, ele aqui está dizendo que ninguém é justificado pela obra da lei. Aqui ele está dizendo que só serão justificados que praticam a lei. Bom, Paulo está numa contradição aqui. Bem, eu quero dizer que os textos foram escritos por Paulo, tá? E eu quero agora trazer uma fala do apóstolo Pedro. Ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada. Falando disso, ou seja, dos escritos de Paulo, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, veja só. O apóstolo Paulo diz que nas cartas de Paulo há pontos difíceis de entender em todas as suas epístolas, como também os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, e isso faz para a sua própria perdição. Então, nosso foco aqui não é torcer a Bíblia, é falar para você da verdade da palavra de Deus. Se eu estiver errado, eu vou deixar o meu contato no final do vídeo, também na descrição do mesmo. Você pode me corrigir, que eu vou estar aberto para ouvir o seu ponto de vista. Não estou aqui com proselitismo, né? Para tentar dizer assim, você tem que vir para a minha igreja, né? Eu dificilmente falo o nome da minha igreja, né? Que igreja eu pertenço, né? Bom, eu não falo por uma questão assim, que para mim placa de igreja não é
lá essas coisas, né? Mas, esclarecendo para você, não deixando dúvida, eu sou adventista do sétimo dia, tá? Provavelmente aí uns 32 anos de adventista, certo? Esclarecido isso, vamos para o ponto-chave, as duas leis. Então, veja só, eu dividi aqui, para fins didáticos, eu dividi aqui o nosso texto em duas colunas. Lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, e a lei cerimonial, que estava relacionada aos serviços do sacrifício no templo. Bom, falando aqui sobre a lei moral, a lei dos 10 mandamentos, diz assim, ó. E deu a Moisés as 2 tábuas do testemunhos, tábua de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, veja só. Deus deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. São conhecidas como as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Então, os 10 mandamentos, Deus não confiou a nenhum ser humano. Ele então pediu Moisés para lavrar 2 tábuas de pedra e pediu a Moisés para subir até o Monte Sinai com aquelas 2 tábuas de pedra, e Deus escreveu com o seu próprio dedo. Tá? Então, vamos ver essa diferença. A lei moral foi escrita em tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Agora, vamos aqui o outro lado, falando sobre a lei cerimonial. Deuteronômio 31, 24. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo as acabar. Então, acompanhe comigo. A lei moral, escrita em 2 tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E a lei cerimonial foi escrita por Moisés, não em tábua de pedra, mas escrita num livro, tá? Que a lei cerimonial, ela é mais detalhada. Então, a lei dos mandamentos é aquela lei direta e objetiva. Já a lei do sacrifício, como fazer o sacrifício do animal, como se apresentar no templo, isso foi feito por Moisés. Moisés que escreveu. Então, aqui está a primeira diferença entre lei moral e lei cerimonial. Lei moral, escrita em tábua de pedra, representando a eternidade. Escrita pelo dedo de Deus. A lei cerimonial, escrita por Moisés, escrita num livro. Num livro, você sabe que um livro, ele se acaba, ele se desgasta com o tempo, né? Isso aqui é uma profecia subjetiva, aonde mostra que as tábuas de pedra mostram uma lei eterna, e aqui a lei escrita num livro mostra que essa lei, futuramente, ela seria desfeita. Esclarecido esse ponto, vamos para o próximo. Deuteronômio, capítulo 10, 3 a 5, diz assim: Assim fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi o monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor as tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mas deu.
E eu virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão. Prezado amigo ouvinte, esse texto de Deuteronômio, Moisés ele está esclarecendo alguns detalhes. Que detalhes são esses? As primeiras tábuas escritas por Deus, os 10 mandamentos escritos por Deus, pelo seu próprio dedo, Moisés quebrou. E aí o que acontece? Deus então ordenou Moisés: Moisés, você agora vai fazer uma arca de madeira e você alisa 2 tábuas de pedra do mesmo jeito das primeiras e sobe no monte com as 2 tábuas na mão. Então o Senhor escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor falara no dia da congregação, no monte no meio do fogo. E o Senhor mas deu. E virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão. Então, vamos lá, essa outra diferença. A arca, a lei dos 10 mandamentos, ela foi colocada dentro de uma arca de madeira de cetim, tá? Então, veja só. Aqui está a arca com as 2 tábuas, que refere os 10 mandamentos, de acordo com o que foi escrito nas 2 primeiras tábuas. E Moisés falou aqui que ele pegou as 2 tábuas da arca, as 2 tábuas na arca e colocou ali a lei de Deus. Agora, vamos para a lei cerimonial. Deuteronômio diz assim: e aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, vamos lá, vamos prestar atenção. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, olha só, aqui mais uma vez reforça o texto anterior. A lei cerimonial escrita por Moisés num livro. Deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, as tábuas dos 10 mandamentos foram colocadas dentro da arca. E o livro da lei, que foi escrito por Moisés, foi colocado ao lado da arca. Resumindo para você, as tábuas foram colocadas dentro da arca. Já o livro da lei foi colocado pelo lado de fora da arca. Então vamos lá para a explicação seguinte. Esse texto está em 1 Reis 8 e 9, diz assim: na arca nada havia senão só as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Então vamos lá. Na arca não havia senão só as 2 tábuas. E como eu já citei Deuteronômio, diz aqui: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus. Então veja só, há uma diferença. Na arca tinha 2 tábuas de pedra, apenas isso, nesse tempo dos reis, né? Porque senão você vai me mostrar aqui que tinha lá a vara de Arão e o maná. Claro que tinha, estou citando só esse texto aqui no tempo dos reis, tá? Então, há uma diferença. O livro
posto ao lado da arca e as tábuas dentro da arca. Esclarecido isso, eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa para você. Aqui está a arca do concerto, a arca onde estava as tábuas, os 10 mandamentos, estava a vara de Arão e o pote de maná. Tá? Então, aqui está a arca, aqui estão os querubins da arca, e aqui dentro da arca estava a lei, a vara de Arão e o pote de maná. Apenas isso. Lá em Reis fala que estava só as tábuas, porque por uma razão ou outra foi retirado o maná, foi retirado a vara de Arão. Não sei explicar o porquê dessa razão, mas o que acontece? A arca continuou tendo a lei dos 10 mandamentos dentro da arca. E aqui eu peguei uma imagem ilustrativa que não ficou tão legível, mas ilustra aqui o livro ao lado da arca, tá? Na verdade, esse livro, ele ficava aqui, olha, nesse varal. Perceba que a arca tinha esse varal, e esse livro, então, era colocado aqui, ó, preso neste varal, pelo lado de fora da arca, tá? Então, há essa diferença. O livro escrito por Moisés ficava pelo lado de fora da arca, ficava pendurado aqui, olha, tá? E as tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus ficava dentro da arca, certo? Ilustrado isso, espero que tenha ajudado, né? Embora a segunda imagem não foi tão clara, não tive como desenhar, né? Fazer o desenho por questão do tempo, mas espero que isso aqui tenha trazido esclarecimento. Então, prosseguindo, nos diz o seguinte, o apóstolo Paulo em Romanos 7, 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, preste atenção para esse detalhe. O apóstolo está dizendo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, a lei moral dos 10 mandamentos também é conhecida como a lei de Deus. A gente tem que fazer essa diferença. Porque a lei cerimonial, que está aqui nessa coluna, nos diz Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandaram-lhes que guardasse a lei de Moisés. Então, o que eu quero trazer aqui, que a lei moral é conhecida como a lei de Deus, a lei cerimonial é conhecida como a lei de Moisés, tá? Embora esse conceito dos judeus aqui já estava inválido, né? Isso que eles disseram não estava de acordo, porque Jesus já tinha morrido, ninguém era obrigado a circuncidar e nem oferecer mais animais, tá certo? Então está esclarecido isso aqui, que a lei moral é conhecida como a lei de Deus e a lei cerimonial, a lei de Moisés, certo? Vamos prosseguir. Romanos 5,13 diz aqui, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, vamos retomar aqui ao pensamento do apóstolo Pedro, que nas cartas de Paulo há pontos difíceis de entender. E olha o que ele está dizendo aqui no verso 13. Acompanhem comigo. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Então, o que Paulo está dizendo? Até a lei ser dada lá no Monte Sinai, já tinha pecado no mundo. No caso, Caim matou Abel, várias pessoas já tinham
cometido vários crimes, adultério e tudo mais. Aí Paulo diz assim, olha, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que antes da lei ser dada no Sinai, a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, ela já existia. Por quê? Se ela não existia, Adão não teria pecado. Caim não teria pecado. A lei de Deus, ela já existia de forma oral, porque naquele tempo as pessoas tinham um intelecto muito além do nosso, que eles conseguiam gravar as coisas assim de forma perfeita. Então, a lei não tinha sido dada de forma escrita. Mas aí Paulo diz assim, ó, porque até a lei estava o pecado no mundo, já existia pecado. Mas ele diz assim, ó, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, se a lei não existisse, Adão não teria pecado. Porque o pecado não é imputado não havendo lei. Esclarecido isso, vamos para Gálatas 3,19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então, aqui a Bíblia, em Romanos 5,13, mostra a existência da lei de Deus mesmo antes do pecado. Já a lei de Moisés, ou a lei cerimonial, Paulo pergunta, logo, para que esta lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Ou seja, essa lei aqui, ela foi ordenada por causa da transgressão. Que lei é essa aqui? A lei cerimonial. Ou seja, aqui ensinava que as pessoas deveriam matar o cordeiro, deveriam sacrificar, pegar aquele sangue, levar até o altar, que era levado ali diante do sacerdote, pegava aquele sangue, era espargido diante do véu do santuário, e o cordeiro, aquele animal, era então queimado no fogo, tá? E diz aqui, ó, logo para que é a lei? Ela foi ordenada por causa da transgressão, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. Ou seja, esta lei, ela foi ordenada até que Cristo viesse. Ou seja, essa lei cerimonial chegou ali, no tempo de Cristo, ela deixou de existir. Nós não precisamos mais sacrificar o cordeiro, nós não precisamos oferecer alimentos, nós não precisamos mais obedecer os detalhes dessa lei que, como diz Paulo, ela foi acrescentada por causa da transgressão até que viesse a posteridade, ou seja, até que Cristo viesse. Qual o objetivo da lei cerimonial? Era que as pessoas, ao trazer o cordeiro sem mancha e sem defeito, elas então colocavam as mãos sobre a cabeça daquele cordeiro e então elas pegavam um cutelo e matavam o cordeiro e derramavam o sangue. Então, ali o pecador, ele era didaticamente mostrado para ele que aquele cordeiro representava Cristo, que haveria de vir um dia para salvar a humanidade. Tá? E
quando João chegou e viu Jesus ali na margem do Jordão, disse, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aqui que é o Cordeiro que tira pecado. Então, aquele Cordeiro que era oferecido através ali da lei cerimonial, era só uma ilustração que apontava para Cristo que haveria de vir. E aqui eu quero esclarecer. Todas as pessoas antes de Jesus Cristo, elas foram ensinadas didaticamente através daquele cordeiro que Jesus Cristo haveria de vir morrer pelo homem. Então, se alguém entrou no céu, entrou não pelas obras da lei, mas entrou pelo sacrifício de Cristo. Então, quando a pessoa trazia o cordeiro para ser sacrificado, o sacerdote então explicava para o pecador que aquele cordeiro representava Cristo que haveria de morrer, e ele deveria depositar a sua fé não no cordeiro, mas em Jesus Cristo como cordeiro que havia de vir. Certinho? Esclarecido aí esses pontos, né, de Paulo, né, pontos até difíceis de entender, mas pela graça de Deus, né, fica fácil. Vamos continuar aqui. Olha que diz Mateus 5:17 até o versículo 19. Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vi abrogar, mas cumprir. Tá? Então, Jesus ele diz assim, olha, não pensem vocês, olha como Jesus usou a sabedoria que o Pai deu a ele, e ele diz assim, ó, vocês não fiquem pensando que eu vim destruir a lei ou os profetas, não, eu não vim abrogar, eu não vim colocar um fim na lei, mas eu vim cumprir, eu vim obedecer, eu vim mostrar para o mundo que é possível ao homem obedecer perfeitamente a lei de Deus. Claro que o homem, por si próprio, não consegue guardar a lei de Deus, tá? Mas Jesus veio mostrar para o ser humano que é possível, sim, cumprir, guardar a lei de Deus. Tanto é que esse é o verdadeiro sentido quando ele diz assim, ó, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio será omitido da lei até que tudo seja cumprido. Então, pensa comigo. Jesus disse, olha, até que o céu e a terra passe, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Então, Jesus deixa bem claro aqui, olha, que até que o céu e a terra passe, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, eu pergunto a você, o céu e a terra já passaram? Bom, aí nós vamos lá para Apocalipse. João ele diz assim, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. E Jesus disse aqui, ó, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, até que tudo seja cumprido. Ou seja, o céu não se passou, nem a terra, nenhum se passou, ambos não se passaram, então nenhum jota ou um tio poderá ser omitido da lei de Deus. Aqui eu quero já firmar com você uma coisa. Mas por que mexeram na lei de Deus? Alguém aí mexeu na lei de Deus? Tiraram o sábado, colocaram o domingo? Tiraram lá o mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura? Tiraram esse mandamento.
Quem foi que tirou esse mandamento? Quem é interessado a tirar esse mandamento? Quem tirou o sábado colocou o domingo? E Jesus diz assim, olha, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei. Você sabe o que significa omitir, né? Tirar da lei. Você não pode tirar um tio ou um jota da lei de Deus. E ele diz aqui, ó, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Tem gente que, para fugir da obrigação da lei de Deus, diz assim, ó, qualquer que violar um desses mandamentos, por menor que seja, será chamado menor no reino dos céus. A pessoa diz assim, não, mas eu posso ser o menor no reino dos céus. Para mim não importa. Menor no reino dos céus aqui, significa estar perdido. E Jesus diz, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens será chamado menor no reino dos céus. Se Jesus diz que qualquer que violar um desses mandamentos e ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus, Jesus está dizendo o que aqui? Que nós devemos o quê? Guardar esses mandamentos. Nós devemos cumprir esses mandamentos conforme estão na Escritura. E aí fica a questão. Mas é possível o homem guardar a lei de Deus? Aí eu pergunto, será se Jesus estava exigindo de nós uma coisa impossível? Não. Jesus não estava ensinando nós aquilo que era impossível, pedindo nós aquilo que é impossível. Tanto é que em João 15, ele diz assim, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E ele diz no Evangelho de João, capítulo 15, diz assim, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Cristo é impossível guardar esses mandamentos. E outra coisa que eu digo a você, você não consegue guardar esses mandamentos de uma vez por todas. Você tem que estar todo dia lutando com Cristo, pedindo Ele auxílio, força, para você obedecer esses mandamentos. E uma outra coisa que eu digo para você, você obedece não para ser salvo. Você obedece porque você foi salvo por Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça e obedecemos os mandamentos não para entrar no céu por mérito nosso, mas nós obedecemos que lá no céu, desobediente, transgressor da lei de Deus, não vai entrar no céu, não. Já imaginou alguém entrar lá matando, roubando, furtando, adulterando? O céu deixaria de ser céu. Então, Jesus aqui está pedindo e está dizendo que nós devemos guardar essa lei, porque lá no céu não é lugar de desordem. Você quiser adulterar, matar, furtar, guardar o domingo, o que você quiser fazer, você faz aqui na terra. Mas lá no céu não tem lugar para isso. Tá? E então Jesus disse, ó, aquele porém que cumprir. Ou seja, Jesus estava pedindo o impossível? Não. Ele está dizendo, aquele que cumprir. Então, há alguém que vai cumprir. E ensinar, eu tenho que cumprir e tenho que ensinar. Eu serei chamado grande no reino do céu. Ou seja, serei salvo. Lembrando aqui, o menor no reino dos céus é o perdido. O grande é o que guarda os mandamentos de Deus. Então, quis mostrar aqui que a lei de Deus é perfeita. Ela não vai sofrer nenhuma mudança. Olha só, com a lei cerimonial, Daniel 7:29. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Essa semana aqui é uma semana profética que equivale 7 anos. Tá? Na metade da semana, ou seja, nos 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício. Ou seja, esclarecendo isso aqui para você. Há 70 semanas,
que estava determinado sobre o seu povo. Leia Daniel 9, que você vai ver falando lá sobre a semana, e estou à disposição para esclarecer essa questão da metade da semana, as 70 semanas, as 2.300 tardes e manhãs que o santuário seria purificado. Então, veja só, no batismo de Cristo, cumpriu as 69 semanas. E ele diz assim, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana aqui significa 7 anos. Do batismo, ele firmaria um concerto com muitos por 7 anos. Então, do batismo no ano 27, com mais uma semana, que é 7 anos, vai dar exatamente o ano 34, foi o tempo que os judeus rejeitaram a Cristo. E a nossa explicação, na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício. Ou seja, no ano Cristo, ele morre. No ano 31 da era cristã, na metade da semana, conforme a Bíblia fala, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, já havia uma profecia dizendo que essa lei cerimonial, ela iria cessar com a morte de Jesus Cristo. Vamos lá, adiantando aqui. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ou seja, o que está dizendo aqui? É mais fácil cair o céu, passar o céu, do que cair um tio da lei. Nada se muda aqui com a lei de Deus. Vamos colocar aqui de forma bem clara. Lucas 16, 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Não se muda. Quem fez essa mudança na lei de Deus, cometeu um grande erro, um grande pecado, cometeu uma grande blasfêmia contra Deus. E isso a palavra de Deus fala dessa blasfêmia. Agora, o que acontece na morte de Cristo? Falando aqui sobre a lei cerimonial. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Então, veja só o que acontece. Na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. O que significa esse véu do templo rasgar em 2? Significa que aquele sacrifício que era realizado no templo, ele acabou a validade. Não existia mais a necessidade de sacrificar um cordeiro, porque Cristo, nosso cordeiro, o verdadeiro cordeiro pascual, havia sido morto. Então, ali na morte de Cristo, com o rasgar do véu no templo, rasgou em 2, de cima e embaixo. Isso queria dizer o seguinte, que aquela lei cerimonial, ela deixou de existir, não havia mais necessidade de ser guardada. Mas e a outra lei? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Prosseguindo, Romanos 7,12. Assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que Paulo diz? Que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Claro, a lei é santa, foi criada pelo próprio Deus, nunca precisou de mudança. Quem fez mudança na lei de Deus não tem qualquer alteração, não tem autorização alguma. O mandamento é santo, é justo e bom. Pense comigo, o mandamento da lei diz lá, não matarás. Esse mandamento é justo? Claro que sim, é um mandamento santo, é um mandamento bom. Imagine se
todo mundo guardasse esse único mandamento, o mundo seria diferente. Agora, imagine, se o homem guardasse os 10 mandamentos da lei de Deus, esse mundo seria um paraíso. E Tiago diz, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que diz, não cometa adultério, onde é que está escrito aqui? Não cometerás adultério. A lei dos 10 mandamentos. Também ordenou, não mate. Ora, se você não mata, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei de Deus. Então, Tiago está dizendo aqui, que você tem que guardar os 10 mandamentos. Como assim? Você vai guardar os 10 mandamentos. O texto está dizendo, não cometa adultério. Você não cometeu adultério, mas você matou, você é transgressor da lei de Deus. Tá? Se você não cometeu adultério, se você não matou, mas você cobiçou a mulher do próximo, você é transgressor da lei de Deus. Se você não mata, se você não rouba, se você não diz falso testemunho contra o teu próximo, mas você adora a imagem de escultura, você é um transgressor da lei de Deus. E Tiago, ele continua dizendo, assim falam e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. A lei de Deus é a lei da liberdade. Por quê? Porque a partir do momento em que eu procuro pela graça de Cristo obedecer à lei, eu estou livre do pecado, porque eu não cometo adultério, não mato, não roubo, não desonro pai e mãe, não cobiço a mulher do próximo, tá? Eu não adoro imagem. Então, o que acontece? Eu, diante de Deus, eu estou em perfeita obediência à lei de Deus. Por isso que a lei de Deus é chamada lei da liberdade. Quem, por exemplo, desobedece à lei de Deus, à lei moral dos 10 mandamentos, por exemplo, o cara que mata, se ele mata, ele perde a liberdade. Mas enquanto a pessoa, ela obedece à lei, ela não vai ser presa, ela não perde a sua liberdade. Então, por isso que a Bíblia chama de lei da liberdade. Agora, falando sobre a lei cerimonial, tanto Paulo aqui, falando sobre a lei moral, ele fala que a lei é santa, o mandamento é justo, bom. Tiago fala aqui que a lei tem que ser obedecida por completo. Agora, Paulo, ele fala aos Efésios sobre a lei cerimonial. Diz assim, porque ele que é Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que havia no meio. Antes havia a separação entre judeus e gentios. Agora não mais existe separação. Tanto judeus como gentios estão sobre a graça de Cristo. No verso 15 diz assim, na sua carne, ou seja, Jesus transformou em carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos. Aí alguém diz assim, pronto, achei um texto. Diz que Jesus, ele desfez a lei dos mandamentos. Mas que mandamento é esse? Vamos ler o texto com atenção. Mandamentos que consistia em ordenanças para criar de si mesmo dois e um novo homem, trazendo a paz. Então, essa lei aqui, que consistia em ordenança, lei cerimonial, então o que ele fez? Ele
derrubou essa parede de separação, desfez a lei dos mandamentos, mandamentos que consistia em ordenança, e diz aqui, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, tá? Então, Jesus agora destruiu a lei cerimonial e agora todos nós, todo ser humano pode perfeitamente dirigir-se a Deus, confiando nos méritos de Cristo que serão aceitos. Agora nós não temos mais obrigação de guardar a lei cerimonial. Não preciso mais matar o cordeiro, não preciso mais fazer nada. Vamos continuar. Diz aqui, Romanos 5,13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Eu já citei esse texto anteriormente, só estou frisando aqui. E diz assim, ó, na sua carne desfiz a lei da inimizade, dos mandamentos, que consistia em ordenança e tal. Esse texto nós já lemos, já comentamos aqui, tá? Bom, a partir de agora, eu vou usar alguns textos usados por alguns evangélicos, né? Principalmente os evangélicos que estudam mais esses detalhes aqui da lei. E vou citar um texto que eles usam o argumento contra a lei de Deus. Olha só. Primeiro texto, Gálatas 3, 1, 10 e 13. Paulo diz, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Então, Paulo aqui está fazendo referência ao Cristo crucificado, que agora os Gálatas não estavam mais na obrigação de guardar aquela lei que oferecia sacrifício, porque Cristo já havia sido crucificado. E ele diz no verso 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas aonde? Nas tábuas de pedra? Não, no livro. Então, aqui Paulo está falando da lei de Moisés, escrita num livro, tá? Então, veja só. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei cerimonial, estão debaixo da maldição. Olha só, se Paulo tivesse aqui falando da lei dos 10 mandamentos, veja só, como é que ele poderia dizer que alguém que está guardando a lei de Deus está debaixo da maldição? Alguém que não mata, não rouba, não comete adultério, não diz falso testemunho contra o próximo, está debaixo da maldição? Essa pessoa é amaldiçoada ou é abençoada? Então, evidentemente que o texto de Gálatas 3, 1, 10 e 13, Paulo está fazendo referência à lei cerimonial que os Gálatas, que receberam o evangelho já um tempo depois da morte de Cristo, foram influenciados por muitos judeus a guardar a lei cerimonial. E o grande problema é, naquela época, eles queriam obrigar os gentios a guardar a lei cerimonial. Já no nosso tempo, veja como o diabo é astuto. No nosso tempo, o diabo fez o inverso. Não, agora é a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos, que não precisa guardar. E tem muitas pessoas que usam esses textos da Bíblia de forma equivocada, tá? E então, o que acontece? Procura sair fora, não obedecer à lei de Deus. E diz aqui, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, da maldição da lei cerimonial, fazendo-se maldição por nós. Que maldição Jesus fez?
morreu lá na cruz por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, aqui está falando da morte de Jesus Cristo como sacrifício por nós, certo? Bom, esclarecido isso, vamos lá, outro texto muito usado pelos evangélicos, né? Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pronto, aí a pessoa diz assim, não, mas eu preciso só crer, porque o fim da lei é Cristo. Cristo veio, fim, acabou a lei. Então veja só, vamos explicar o texto para você que não entende, fica aí na dúvida. Porque Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Então veja só, Cristo é o fim da lei. Como explicar esse texto? Olha só, a palavra fim aqui empregada não significa término. Fim aqui não significa término. Ou seja, que Cristo veio colocar fim na lei. Mas significa objetivo. A palavra fim. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui para você. Eu estou juntando dinheiro para que fim? A gente não usa na linguagem popular, acho que é bem pouco usado, né? Mas tem uma pessoa, você tá comprando esse carro para que fim? Você está comprando o carro, é para colocar um fim nele, você vai colocar fogo no carro? Você está indo para São Paulo com que fim? A gente usa muito no nosso linguajar. Então, fim, a palavra fim, não significa necessariamente término, mas significa objetivo. Tá? E então, Romanos 4,10 diz assim, porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, a lei cerimonial, o fim dela terminou em Cristo. E a lei moral dos 10 mandamentos, eu posso fazer ambas as aplicação às duas leis, tanto a lei cerimonial quanto a lei moral. Então veja só, analisando do ponto de vista da lei cerimonial, o fim da lei é Cristo, ou seja, ele chegou e colocou fim à lei, para a justiça de todo aquele que crê. Analisando do lado da lei moral, diz, porque o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei de Deus é o seguinte, quando eu olho lá o mandamento que diz assim, olha, não cometerás adultério. E o texto mais diz assim, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Aí você fala assim, estou perdido. O texto de João diz assim, qualquer que odeia seu irmão é homicida. Se você odeia seu irmão, você é um homicida. E agora? Você vai fazer o quê? Você está perdido. Agora, a lei, qual a finalidade da lei de Deus? A finalidade da lei de Deus, ela nos mostra o pecado. Paulo diz assim, olha, que o único objetivo da lei de Deus é nos mostrar o pecado. Então, quando eu vejo a lei de Deus, o mandamento diz lá, não cometerás adultério, não matarás, não adorar a imagem. Tudo isso eu já fiz. Então, agora, o que eu faço? Eu vou para a justiça de Cristo. A lei, ela não me salva, mas ela me mostra o pecado, onde é que eu estou pecando. Então, por isso que eu não posso abandonar a lei. A lei me mostra o pecado. E agora, eu não podendo escapar do pecado, agora eu corro para onde? Eu corro para Cristo, é quem me salva. A lei simplesmente nos mostra o pecado.
Unicamente isso. A lei só serve para apontar para a gente o pecado. A lei, posso compará-la como um espelho. Você olha no espelho, você vê a mancha que está no teu rosto. Você vai esfregar o espelho no seu rosto para limpar? Não. Se você fizer isso, vai sujar ainda mais. Então, quando você pega o espelho, olha a mancha, você guarda o espelho rapidamente, vai agora até a pia, você lava o seu rosto, e agora que você lavou o seu rosto, não significa que você vai ter que abandonar o espelho. Você volta novamente ao espelho e olha. Pronto. Agora meu rosto está limpo. E aí, você precisa do espelho para estar olhando como é que você está diante de Deus. Olha, eu estou adulterando, eu estou matando, estou furtando, estou desonrando pai e mãe. Então, quando você vê essas coisas, fala, meu Deus do céu, agora eu cometi um pecado, mas você corre para Cristo. Então, esta é a finalidade da lei de Deus, certo? Vamos lá. Esse texto aqui é muito usado pelos evangélicos, pelos protestantes, né? E pessoas tentam sair desse texto aqui. Eu vou deixar aqui a explicação dele mais à frente, tá? Vamos lá. Esse trecho aqui da Escritura é bem claro. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ah, tem gente que usa esse texto aqui, né? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, quando a gente fala da lei de Deus para muitas pessoas, as pessoas jogam logo de cara esse texto para a gente. Mateus, capítulo 24, verso 34 até o versículo 40. Por que eu escondi o verso 40? Porque o verso 40 está a explicação desse texto. Então, vamos lá. Quando a gente se depara com um evangélico que não aceita a lei de Deus, ele joga para esse texto. Não, os mandamentos foram resumidos em 2. Amar a Deus e o próximo a ti mesmo. Pronto, e acabou. Olha a explicação do texto. Verso 40, deixei guardadinho aqui, ó. Tá? Você pode pegar a sua Bíblia e ler. Olha o que está dizendo aqui, ó. Destes 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo, depende toda a lei. Vou deixar aqui, eu vou destacar aqui para você. Depende toda a lei e os profetas. Então, Jesus fez um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tá? E eu quero aqui, eu vou pedir licença a você, para eu poder pegar aqui na internet a lei de Deus, e vou pegar aqui para te mostrar esses mandamentos de forma resumida. Deixa eu pegar aqui. Aqui os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Tá. Então, tá aqui, eu vou pegar. O Código Moral de Deus, vou baixar aqui essa imagem. Pronto, eu vou salvar ela aqui para eu mostrar para você uma coisa bem interessante.
só pegar aqui. Só ver se é esse. Não é esse o. Aqui. Pronto. Acompanhe comigo. Aqui está a lei de Deus. Pense bem. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Esses 6 mandamentos aqui, olha, esses 6 mandamentos, ele se refere a Deus. Esse aqui, ó, todos esses mandamentos fazem referência a Deus. Já esses mandamentos aqui, 6 mandamentos: honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nada te pertence ao próximo. Então, 6 mandamentos aqui pertencem, ou 4 mandamentos pertencem a Deus, tá? E 6 mandamentos referem ao nosso próximo. Então, eu vou fazer uma ilustração aqui para você entender essa questão dos mandamentos, né? Deixa eu só voltar aqui para a minha tela anterior. Pronto. Deixa eu só explicar para você algo interessante. Eu vou inserir aqui... Eu vou inserir aqui... um desenho que vai nos ajudar a entender esses mandamentos. Olha só, vou pegar aqui uma forma, pronto. Olha só, 6 mandamentos refere a Deus. Deus está em cima, certo? Deus está em cima. Então, quando você aqui obedece aos 4 mandamentos, você está direcionando a Deus. E aí tem o outro mandamento, que é o próximo como a ti mesmo. O próximo da gente está sempre na horizontal, no nosso relacionamento horizontal. Então, veja só, eu quero trazer isso aqui para você perceber como é importante os 10 mandamentos. Olha só. Deixa eu só aqui fazer essa ilustração para você. Olha aqui, ó. Não ficou tão legal, mas dá para entender mais ou menos. Olha aqui, ó. Quando você pega os 6 mandamentos, vou até mudar a cor aqui, olha. Pronto. 4 mandamentos, perdão. Refere a Deus. Aí você pega os 6 mandamentos, isso aqui refere ao nosso próximo, nosso relacionamento horizontal. Isso forma o quê? A cruz de Cristo, tá? Então está aí esta ilustração para você, né? Entender, né, essa relação. Então, desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. E Jesus bem disse, né? Que ele não veio destruir a lei e os profetas. Então, continuando aqui. Lucas 16:6. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Tem gente que diz assim, olha, tem muitos evangélicos que dizem, a lei e os profetas duraram até João. Ou seja, só teve validade até João. Mas espera aí. Quer dizer que a lei e os profetas duraram até João. Então agora eu posso jogar o livro de Jeremias fora, de Daniel.
Jesus falou, olha, lembra do que está escrito no livro de Daniel, quem está no lugar santo, quem lê, entenda. Jesus disse, olha, vocês devem estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e também dos profetas. Então, como é que os profetas duraram até João? Acabou a lei e os profetas durou até João? Prezado amigo ouvinte, eu preciso mostrar para você que aqui tem um erro de tradução e eu preciso explicar para você esse texto. O texto é assim, ó, a lei e os profetas, deixa eu destacar aqui o texto, profetizaram até João, ou seja, a lei e os profetas, tudo dizia até João, que João viria para pregar o libertador Jesus Cristo. Então, a tradução certa é, a lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, tudo quanto dizia a respeito de Jesus Cristo, tudo que dizia a respeito de Jesus Cristo, a lei e os profetas estavam dizendo até João. Quando João chegou, apareceu quem? Jesus. E aqui, tanto é que o contexto do texto é esse, que diz assim, ó, a lei e os profetas profetizaram até João. Desde então, ou seja, desde que chegou João Batista, é anunciado o reino de Deus. Então, aqui Jesus começa a pregar, a falar sobre o reino de Deus. João Batista começa a falar sobre o reino de Deus. Então, a lei e os profetas profetizaram até João o aparecimento de Jesus como Filho de Deus. E aí muita gente diz assim, não, a lei e os profetas durou até João, mas agora acabou, lei, profeta, não preciso mais guardar a lei, não preciso mais obedecer às profecias do Velho Testamento. Tem alguns dito evangélicos que diz que até o Velho Testamento foi abolido. Que absurdo, que ignorância de muitas pessoas. Tá? E aqui eu quero citar para vocês, já caminhando aqui para o final do nosso vídeo, diz aqui, ó, Gálatas 3, 24 e 25. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do ai. Olha só que texto. Esse texto tem tantos evangélicos que pegam esse texto. Olha só. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo do ai. Vamos lá explicar o texto. De maneira que a lei moral, a lei cerimonial, nos serviu de aio. Essa palavra aqui, aio, significa pedagogo ou condutor. Então, de maneira que a lei nos serviu para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então, pela fé naquele cordeirinho, as pessoas eram justificadas. Era um meio, como eu disse, era um meio didático que Deus usava para ilustrar às pessoas que Cristo haveria de vir morrer pelo homem. Agora, no verso 25. Mas depois que a fé veio, ou seja, a fé agora no verdadeiro Cordeiro de Deus, já não estamos mais debaixo do aio. Ou seja, não precisamos mais daquela lei cerimonial que deixou de existir com a morte de Cristo. Está esclarecido, eu não vou citar mais textos, eu poderia citar mais textos aqui que as pessoas pegam fora do contexto, mas está aí explicado para você essa questão das duas leis, mostrando que a lei de Deus ela permanece em vigor. Os textos que os evangélicos por aí usam são textos mal entendidos, mal interpretados, e isso, digo a vocês, não só por membros leigos,
mas pastores, doutores, pessoas com PhD em teologia explica errado. Mas aqui eu quero finalizar citando para vocês 2 pontos interessantes. Primeiro, eu vou retornar aqui às palavras de Pedro. Nas cartas de Paulo há pontos difíceis, olha aqui, ó, falando disso em suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Então eu não quero aqui torcer a Bíblia para a perdição de ninguém. Eu estou aqui para falar a verdade. Você queira ou não, é uma questão sua e Deus. Quem faz o trabalho de convencer você é o Espírito Santo, não sou eu. Então, o meu papel eu estou cumprindo, que é esclarecer para vocês, né, a lei de Deus, as 2 leis que existiram e os textos que são mal interpretados por muitos ditos evangélicos, inclusive evangélicos eruditos. Tá? Então, finalizando outro ponto, o último ponto eu quero deixar aqui para vocês o meu contato. O DDD é 779-9978-8613. Se você tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Que eu terei maior prazer em estar lhe auxiliando, né? Como pobre pecador, estarei tentando fazer a minha parte e o Espírito Santo de Deus fará a parte que cabe a ele. Forte abraço, que Deus abençoe e vocês possam deixar todo o preconceito de lado e vamos pedir a orientação do Espírito Santo e Deus vai mostrar coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos. Finalizando com o texto de Jeremias: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clame ao Senhor que o Senhor vai te ajudar, tá?